Hi, Takashi desu. Recentemente eu fui perguntado por um seguidor, não só por um seguidor, mas por várias pessoas que vêm perguntando o que é uma Mora. Eles me perguntaram o que é Mora porque eles estavam em dúvida, porque sempre eu dizia sobre essa tal de Mora, 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 que japonês é um idioma de sistema moraico e não silábico. Eles estavam me perguntando o que é uma Mora. Hoje eu gostaria de falar sobre uma Mora e explicar algumas coisinhas para que possa ser entendível. Então, uma Mora, ela é uma unidade de som. É como se fosse uma batida. Se você for bem japonês, Mora, ela é dito como haku, que também, não sei porquê, haku também pode significar palmo. Mas Mora, o japonês se fala haku, ou então Mora. Então, o que faz com que uma Mora se diferencie de uma sílaba? Uma sílaba é uma junção de consoantes, é uma junção de consoantes com vogais. E uma Mora é uma unidade de som. Então, unidades de som é tipo A, Pá, Cá, Gá. Mas uma sílaba não é isso. Uma sílaba é mais ou menos uma junção de uma consoante com uma vogal. Ou várias consoantes com uma vogal. É uma sílaba. E as Moras, ela tem um tempo certo. Não tem, tipo, como as sílabas que tem o tempo que a gente quiser. As Moras são unidade. Por ser uma unidade, elas são como se fossem pacotinhos de som com tempo definido. No japonês, nós temos os kanás, que são as letras, tipo hiragana e o katakana. Eles são os kanás. E eles representam cada Mora na língua japonesa. Então, vamos diferenciar uma Mora de uma sílaba na palavra Nihon. Ela é escrita com kanji, esses kanjis aqui. Mas se a gente transferir para kana, hiragana, a gente vai ver que ela pode ser escrita de duas formas, porque ela tem dois jeitos de pronunciar essa palavra aqui, Japão, Nihon. Ela pode ser pronunciada como Nihon, ou então como Nippon. Tem essas duas formas. Se a gente for ver em questão de sílaba, essa palavra aqui ela ia ter duas sílabas. Nihon, Nihon. E também, na outra leitura, teria duas sílabas. Nippon, Nippon. Só que quando a gente transforma... Transforma não, porque já é mais... Quando a gente vê essa palavra em termos de Mora, a gente vê que Nihon, ela vai ter Nihon. Então tem três Moras. Três kanás, três Moras. Nippon, Nippon. Tem quatro Moras, quatro kanás. Então, essa é mais ou menos a diferença. A Mora, ela representa a unidade de som, ou não som, porque esse pequeno não tem som, mas quem se importa? Tipo, a sílaba só representa, tipo, a junção de uma consoante com a vogal, e pode ter hon como sílaba. Esse Nihon estaria com o tamanho que você quisesse, mas em Mora não, teria um tempo limite. Não que é limite, mas, tipo, teria um tempo certo para falar. Nippon. É um pouco estranha essa diferença entre sílabas e Moras, porque para um falante de português, quando a gente fala Osaka, pra gente só tem O, Sa e Ka. Três sílabas. Mas em japonês não tem sílaba, então seria tipo O, Sa, Ka. Quatro Moras, quatro unidades de som. Só que os dois primeiros, eles são prolongados, que a gente chama de Mora especial. E também conhecido, um som prolongado é conhecido como Chō. Chō significa nagai, significa longo, e on significa som. É um som prolongado. Então, palavras que têm tipo som prolongado, elas têm essas Moras especiais. Não só elas, como tipo palavras que têm o tsu pequeno, que é o sokuon. Sokuon é um tsu pequeno, que a gente chama de consoante germinado. Onde está esse tsu pequeno, não vai ter som. E aí também a gente tem o hatsuon. Hatsuon. Hatsuon também é uma Mora especial, porque ele é aquele famoso N que a gente falou. Ele, tipo, também é uma Mora especial. Palavras que tem prolongação, que é o chon. Palavras que tem o sokuon, que é as consoantes germinadas. Palavras que tem o hatsuon, mas não é Hatsuon de pronúncia, é Hatsuon, não é Hatsuon. Quem tem o Hatsuon e tem esse Sokuon ou tem esse Choon, vogais prolongadas, consoantes germinadas e a letra
tem mora especial. E essas moras especiais, elas ocupam o lugar de uma mora inteira, entendeu? Por isso que elas são moras especiais, porque elas ocupam o lugar de uma mora. Então, na palavra Osaka, essa vogal prolongada, ela vai ocupar o lugar de duas. O primeiro o segundo Osaka. Então, são 4 moras. Mas se a gente for ver aquela palavra Osaka em sílabas, ela teria só 3. Osaka. Então, vamos para outra palavra. Tokyo. Tipo, ela tem 2 prolongações, né? Tokyo. Então, ela tem 2 moras especiais. Então, vai ter o to, que vai ocupar o lugar de uma mora. O que vai ser pronunciado como o, prolongando o último o. Mas vai ocupar um espaço de uma mora. To. E o kyo. Esse também é um u, mas ele vai ter som de o, prolongando o último som que vinha antes. O yo. Kyo. Tokyo. Então, ele teria essa palavra Tokyo. Teria 4 moras. Kyo. Mas em sílaba, a gente só teria 2 sílabas. Tokyo. Por isso que a gente fala Tóquio. 2 sílabas. Pra gente soa Tokyo como se fosse 2 sílabas. Mas em mora, teria 4 moras. Em japonês, 4 kanas. Outra palavra, Nagasaki. Nagasaki, ela, tipo, tem Nagasaki. Em sílaba, a gente teria 4 sílabas. Nagasaki. E em mora, 4 moras também. Isso é a diferença. Porque vai ter palavras em que em moras vai ter tantas moras e em sílabas vai ter tantas sílabas diferentes. Nem sempre vai ser tipo assim, igual mora e sílaba, como Nagasaki. Palavras que tem o tal do yo, ele significa contraído, é como se fosse alguma coisa que fosse tipo contraída, amassada. Eu não sei dizer bem. E significa som. Então, o som que foi contraído, mais ou menos, ele refere-se ao ya, yu e yo. Quando eles estão bem pequenininhos para fazer o kya, kyu, kyo. Esses kya, kyu, kyo, gya, gyu, gyo, ja, ju, jo, eles vão, tipo assim, ocupar uma mora. Eles não vão ocupar 2 de mais ya. Não vão ocupar 2 moras. Eles vão ocupar uma mora só. Já a gente tem 2 kanas. Tipo, de e o ya pequenininho. Tá em yo. Mas, não é só porque tem 2 kanas que ele vai ter 2 moras. Porque o segundo ya tá contraído. Moras também não pode dizer que moras são igual a kanas. Quando eu tiver tantas moras, eu vou ter tantos kanas. Se eu tiver 3 kanas, eu vou ter 3 moras. Não. Se eu tiver 3 kanas, eu posso ter 2 moras, contraindo elas em yo. Na palavra Nihongo. Se a gente fosse falar em sílabas, a gente falaria tipo Nihongo. Sílabas, né? Nihongo. Seria tudo assim bagunçado. O Ni poderia ser maior do que o Hon. A duração do tempo do Hon. E o Go poderia ter duração de tempo maior do que o do Ni, do Hon. Porque tá em sílaba, então a gente não tem controle de duração de tempo e de nada. Então, em mora, se a gente pegasse esse Nihongo, a gente poderia ver que ficaria Ni, Ho, An, Go, 4 moras. Isso é interessante. 4 moras, bom. Muitos estudantes japoneses, eles acabam se atrapalhando nesse negócio de moras e tal. Eles se atrapalham muito quando eles vão pronunciar as moras. E acaba que eles não pronunciam direito. Tem que ter muito cuidado com essas moras especiais, tipo que eu acabei de dizer, que elas são importantes para a pronúncia. Palavras do tipo ite. Tem 3 moras. I, o pequeno, e o te. Mas se eu falar ite, eu vou estar falando tipo seja. Mas se eu falar ite, eu tô falando vá ou fale. É importante pronunciar bem o tsu pequeno e ter essa pausa, tipo mate e mate. Ou então, tipo, prolongação de palavras. Já deu foi briga um dia. Eu tava pronunciando a palavra e aí, tipo, eu pronunciei a palavra prolongando demais ela, fazendo tchon. E deu briga, tipo, a japonesa disse, não é desse jeito. Eu disse, se deu briga, então pronuncie correto pra vocês não brigarem também. Porque se vocês brigar mesmo, vocês não vão ser tão sagazes quanto o Takahashi pra competir numa briga. Não briguem.
sejam comportados. Minasan. Na fala natural, tipo no japonês falado, eles têm tendência a pronunciar as palavras com um ritmo agrupando essas moras. É meio como se eles agrupassem duas moras e fizessem com que elas virassem um pacotinho. Esse seria mais ou menos o ritmo na linguagem falada. Existe esse negócio de mora, tipo, mora tem que ser assim, mora tem que ser tanto tempo e tal. Mas japonês falados, japonês eles têm tendência a, tipo, pegar essas moras e botar em pacotinho de duas moras e fazer como se fosse um bloquinho. Japonês eles tenderiam a falar a palavra Nihongo em pacotinho. É tipo como se eu fosse pegar, deixa eu ver a palavra origami. Origami. Ori é dobrar, né? Dobrar. Gami vem de kami, que significa papel. Então, papel dobrado. Japonês eles têm tendência a pronunciar essa palavra como se fosse pacotinho. O primeiro, eles pegariam essa palavra ori e juntariam num pacotinho de duas moras. E esse gami, eles botariam também em um pacotinho de duas moras. Então ficaria origami, origami, origami. Quando a gente tenta pronunciar a palavra Nihongo, não dá pra gente juntar em pacotinhos, porque se a gente fosse juntar, ficaria Nihongo. Isso é meio estranho falar Nihongo. Por isso, tem uma regrinha. Quando você tem moras especiais, o Chōon, que eu já disse, que é o som prolongado, ou então o Sokuon, que é aquela consoante germinada, que é aquele tsu pequeno. E quando você tem o Hatsuon, que é o N. E também quando você tem mas e des. E quando você também tem uma vogal A, I, U, E, O. Mas tem que ser uma vogal. Uma vogal que tem o tamanho de uma mora. Não vogais tipo kakiku, keko. Essas vogais finais. Tem que ser uma vogal inicial, tipo A, I, U, E, O. Uma vogal que tem o tamanho de uma mora. Quando tem uma palavra que tem tamanho de mora, essas vogais, que tem essas moras especiais, e que tem mas e des nessas palavras, tipo gozaimasu, ou então nihonjin desu. Os japoneses eles têm tendência em botar esses des em um pacotinho, mas em um pacotinho, ou então a palavra que a mora que vem antes junto com essa vogal em um pacotinho, ou então a mora que vem antes junto com essa mora especial em um pacotinho. Então na palavra tipo Nihongo, Nihongo, eles tenderiam a fazer o quê? Tem uma mora especial, que é o Hatsuon. Esse N aqui, por ele ser uma mora especial, a gente vai pegar e vai juntar com o de antes, com a mora de antes, que é o Ho. Vai ficar Hoan, Hoan. Esse vai ser o pacotinho. E vai só sobrar o quê? Go e Ni. Então o que a gente vai fazer? Ni, Hoan, Go. Então o japonês, em ritmo, em japonês falado, ele tem tendência a pronunciar as palavras desse jeito, em pacotinhos de dois. E aí, como eu disse, as exceções são quando tem essas moras especiais, vogais e mas e des. Então, tipo, Nihongo seria pronunciado em 3 pacotinhos. E não pense que, tipo assim, se eu for fazer isso, Nihongo vai ficar que nem uma sílaba, 3 pacotinhos e sílabas para Nihongo, não. Porque mesmo que esteja em 3 pacotinhos, a duração dessa mora ainda vai continuar prevalecendo. Então é Nihon, vai ter a duração de 2 moras. Tipo, é como se esse pacotinho do meio de Hohan tivesse a duração de 2 moras. E esse pacotinho aqui final tivesse a duração de uma. Uma mora, duração de uma mora, duração de 2 moras, duração de uma. Ele vai preservar a duração. Os pacotinhos, eles vão preservar a duração de cada mora. E uma sílaba não ia preservar a duração de cada vogal e consoante, então eu poderia falar Nihongo. E aí seria tipo assim, 3 sílabas. Mas não, aqui a gente tá falando de pacotinhos de moras. Então, Nihongo seria pronunciado como 3 pacotinhos no japonês falado. Outra palavra, ototo, ototo. A gente vê que o to, depois do to tem uma vogal. E eu já disse, A, I, U, E, O são vogais e ocupam uma mora. Então, a mora passada, a mora que vem antes dessa mora, porque ela é uma vogal, vai se juntar com essa mora, com essa vogal. Então vai ficar tipo to, vai virar um pacotinho. O, to, ototo, ototo. Vamos ver uma palavra maior. Ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu. A gente tem o do yo, a gente tem o i do zai,
e tem massa. Então a gente vai juntar eles em pacotinhos de dois. O yo mais o u, porque ele é uma vogal. O za mais o i, porque ele é uma vogal, o i. E o mas, porque ele vira um pacotinho de dois. Então vai ficar tipo assim. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Em omedetou, tipo, a gente sabe que to, ele vai estar prolongado, né? Então é uma hora especial. É uma hora especial e também tem uma vogal, que é to, vai estar em um pacotinho. E o me vai estar num pacotinho, que começa o me no pacotinho. E o d vai ficar sozinho porque ele não tem mais como se juntar com ninguém. Então fica o me de to, o me de to, o me de to. É mais ou menos que funciona assim o ritmo do japonês falado. Na fala, eles tendem a juntar as coisas em pacotinhos de duas moras e falar desse jeito. Então, isso é as moras, então você não precisa se preocupar com esse negócio de moras, se você não quiser, né? Porque ninguém precisa se preocupar com nada, mas se você quiser se preocupar, saber que existe moras e é que é desse jeito, que o ritmo no japonês falado, eles tendem a pegar pacotinhos de duas moras e juntar, e assim funciona o ritmo e tal. Mas se tiver moras especiais, vogais, e mas, e des, nihonjin desu, nihonjin desu. Se você quiser saber dessas coisas, é importante aprender essas coisas assim, para você poder pronunciar mais e mais melhor e ficar mais atento com a pronúncia do japonês. Então, obrigado por ter assistido e falou para vocês. Bye, bye.